A partir de agora, vocês estão vendo aí, a aula está sendo gravada, ok? Vou compartilhar minha tela também com vocês. Acho que já está. Estão vendo minha tela, pessoal? Ok. Obrigado, Vitor. Pessoal, vamos lá, então. Eu coloquei novamente, tá, o link da aula lá no Ava, acredito que vocês viram, né? Mas de qualquer maneira já tinham combinado que é só entrar aqui pelo aplicativo do Teams, né? A sala fica aberta. Outra coisa, eu coloquei o link da aula anterior lá, né? Na aula anterior foi mais a apresentação do curso, né? A gente conversou um pouquinho, mas eu coloquei lá também, né? E aí, como o Teams, a gente não manda o link direto, eu baixei a aula no YouTube, baixei a aula, né? Fiz o upload para o YouTube e coloquei o link lá para vocês, ok? Depois vocês deem uma olhada lá, se tiver algum problema, vocês me falam. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar o conteúdo hoje de nosso semestre, né? De acordo com o cronograma que está aqui, que é carga elétrica e lei de Coulomb. Num primeiro momento que a gente vai falar de eletrostática, tá? Que é eletricidade em repouso. É o comportamento das cargas elétricas em repouso. Para iniciar esse conteúdo, né, eu gosto sempre de colocar essa figura do átomo, que é um modelo atômico bastante conhecido, não é o modelo mais atual, mas é um modelo bem útil para a gente entender algumas coisas, né? Nós temos o modelo de Dalton, né? John Dalton, que é da esfera indivisível. Depois vem o modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas. O modelo de Rutherford, que já separa o átomo em um núcleo e uma eletrosfera, né? E o modelo de Bohr, que é parecido com o de Rutherford, porém as cargas são quantizadas aí, né? Então tem os níveis eletrônicos bem definidos. Por que eu gosto de colocar sempre essa figura do átomo? Porque a gente vai passar por alguns processos, né, de eletrização, de entender o movimento das cargas, e é importante a gente sempre lembrar, né, que as cargas positivas, que são os prótons, e os nêutrons ficam bem coesas no núcleo, unidas por uma força que a gente chama de força forte, tá? E os elétrons ficam na eletrosfera, né? E esse modelo é um modelo interessante para a gente visualizar, mas ele também não está em escala, né? Eu gosto sempre de falar da escala. Se você pensar um átomo, se a gente for construir em escala, por exemplo, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo de um estádio de futebol. Você colocar um alfinete lá no meio do campo, né, de forma que a cabeça dele seja o núcleo de um átomo. O primeiro elétron vai estar lá na arquibancada, né, do lado de fora do campo. Então tem um espaço muito grande, proporcionalmente falando, em relação ao tamanho das partículas, o elétron está muito longe do núcleo, tá? Então, só para a gente aqui frisar, né, é um conceito que eu acredito que todos sabem, mas o próton é o que a gente chama de carga positiva, né, que está no núcleo. O nêutron está no núcleo também, não possui carga. E as partículas que possuem cargas negativas são os elétrons, e eles estão na eletrosfera girando em torno do núcleo, de acordo com esse modelo, tá? Esse modelo vai nos atender porque a gente precisa, mas a gente sabe que hoje existem modelos
modelo do orbital, modelos mais recentes, né, que você não tem mais uma eletrosfera desenhadinha desse jeito, né? A gente trabalha com uma distribuição de probabilidades onde o elétron pode ser encontrado, né? Enfim, mas essa imagem é importante para a gente entender como que vai funcionar aí os princípios de eletrização aqui, por exemplo, ok? Antes de falar da eletrização, eu quero que vocês entendam aqui, de maneira empírica mesmo, o comportamento das cargas, tá? A interação entre essas cargas. Eu vou só perguntar aqui, pessoal, se tá tudo ok, vocês estão me ouvindo? Porque, como eu falei, eu fico falando às vezes muito tempo, se cai aqui, né? Vocês não estão ouvindo ninguém, tá tudo ok? Vocês estão ouvindo a aula aí Tá direitinho? ok, tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, obrigado. Tranquilo. Qualquer coisa, manda no chat aí, de vez em quando eu dou uma olhada lá. Então, a força elétrica, normalmente eu vou ir escrevendo, tá, pessoal? Com a mesa digitalizadora, eu prefiro ir fazendo assim, mas essa aula, né, tá montadinha, ela é mais conceitual, então eu gosto de usar essa aula, essas montagens que já estão no slide. Mas, enfim, então, a força elétrica, né, que é a força entre duas cargas, ou força eletrostática, essa força ela depende da. Vou até aproveitar, já que. E vou aproveitar e vou desenhar aqui também. Deixa eu inserir um slide aqui. Espera aí. Ok. Só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Mas é o que está ali no slide. O que acontece? Eu tenho. Vamos ver aqui o que está escrito. Primeiro, se for necessário, eu desenho lá. Tá? Só deixei um slide em branco aqui para gente. Mas eu tenho aqui cargas de sinais opostos. Né? Eu tenho aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa. Elas se atraem, né? A gente sabe desde lá o ensino médio essa questão que os opostos se atraem. Então, vou ter uma força elétrica de atração sempre do mesmo tamanho. Quando a gente for quantizar essas forças na lei de Coulomb, vocês vão ver que essas forças constituem um par ação e reação. Então, tem mesmo modo, mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Então, eu tenho atração em cargas e sinais opostos. E quando as cargas têm sinais iguais, eu tenho uma força de repulsão, também constitui um par ação e reação. Então, aqui as forças têm mesmo modo, mesma direção e sentido contrário, novamente, sejam elas ambas positivas ou ambas negativas, tá? Um conceito que a gente vai usar muito aqui é o de carga elementar. A carga elementar é o valor da carga de um próton ou de um elétron. É a mesma, tá, pessoal? O módulo da carga positiva é igual ao módulo da carga negativa, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs. Ok? A gente tem tabelas sobre essas partículas no livro texto, né, que a gente utiliza. Vocês vão ver que o tamanho do próton é muito grande comparado ao elétron. A massa do próton é muito maior que a massa do elétron, mas a carga do próton é igual à carga de um elétron, ok? Então, um próton, a carga de um próton anula a carga de um elétron, tá? A gente vai ver isso aí também mais para frente na definição aí do próximo slide. Eu só queria entrar nessa parte de quantizar aqui. Eu vou tirar, acho que por enquanto eu vou escrever sobre o slide mesmo, tá? Vou tirar esse que eu coloquei aqui. Isso. Então,
eu coloquei aqui, né, só para a gente pegar essa questão da quantização, tá? Determine a quantidade de elétrons que deve ser fornecido a um condutor, inicialmente neutro, para que ele fique eletrizado com carga igual a menos 1 coulomb. Menos 1 porque é elétron, tá? Se ele fosse ficar com mais prótons, seria 1 coulomb. E aí a gente vai ver que 1 coulomb é uma carga muito grande se eu comparar com a carga de um elétron, né? E a carga de um elétron é uma carga muito pequenininha comparada de 1 coulomb, ou seja, eu preciso de muitos elétrons para conseguir a carga de 1 coulomb. Olha aqui, né? Eu estou aqui no final desse slide. A carga de um elétron, que é a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que é 1,6 vezes 10 a menos 19? Isso é 0, aí vai ter que, né? Sendo que aqui tem, no total aqui, né? 19 casas decimais, até aqui, obviamente. Até aqui, na verdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Até aqui, né? Porque é onde está a vírgula aqui, 1,6. Então, é muita casa decimal, quer dizer que é um número muito pequenininho. Tá claro? Então, só para a gente já se familiarizar com esses cálculos, a gente trabalha com regra de 3 simples nesse caso, né? Quando eu quero quantizar uma carga a partir das cargas elementares. Então, qual a quantidade de cargas fornecida a um condutor inicialmente neutro? Então, ele está neutro, ele não tem nem prótons nem elétrons em excesso. Eu faço aqui, né? Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quantos elétrons eu vou ter para ter a carga de 1 coulomb? Multiplico cruzado aqui. Eu vou ter que x elétrons é igual. Aqui vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Eu vou pôr aqui 1 vezes 10 elevado a 0, né? Porque 10 elevado a 0 é 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1 dividido por 1,6 dá 0, estou dividindo por um número maior que 1, né? 0,625. E aqui é divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, subtrai os expoentes. 0 menos 19 dá 10 elevado a 19. Para deixar em notação que eu ando uma casa com a vírgula, vai ficar 6,25. Eu andei para a direita diminui aqui, vezes 10 a 18, que é essa resposta. Então, para eu ter 1 coulomb, eu vou precisar, né, de que 6, 2, 5, já andei 2 casas, vou andar mais 16 casas aqui, 16 zeros, né? Depois de 625. E essa é a quantidade de elétron que eu preciso para ter ali a carga de 1 coulomb, tá? Então, isso é só uma ideia para vocês terem a noção aí, tá? Dessa quantização, ok? Vamos voltar para as nossas definições iniciais, que são definições simples, né? Mas muito importantes. Por exemplo, corpo neutro. Vocês vão ver que a partir, né? Às vezes eu vou desenhar um certo corpo, eu vou desenhar assim, ó. Uma esfera condutora sobre um suporte isolante. Então, eu venho aqui e desenho assim, né? E falo, ela está carregada negativamente. Ou uma esfera condutora carregada positivamente. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, né, que essa esfera tem mais prótons que elétrons, ou mais elétrons que prótons. Mas às vezes eu represento, né? Represento assim, por exemplo, as cargas em excesso. O que eu desenho são só as cargas em excesso. Porque, naturalmente, os corpos já são constituídos por átomos, e esses átomos são constituídos de prótons e elétrons, então todos têm prótons e elétrons. O que eu represento é o que está em excesso, ok? Então,
Quando tem a mesma quantidade, eu não preciso desenhar próton e elétron, né? Então, se eu quero um corpo neutro, está aí um corpo neutro. Se eu falo que esse corpo neutro ficou eletrizado negativamente, quer dizer que ele adquiriu mais cargas positivas. Milhões, bilhões, trilhões, não sei. Mas tem mais. A partir do momento em que tem uma carga negativa a mais que o total de cargas positivas, esse corpo está eletrizado. Nós vamos ver isso aí, tá? No processo aí de eletrização. O que é eletrização? Processo pelo qual um corpo adquire diferença de cargas, sejam elas diferença de carga, seja a maioria positiva ou negativa, é o que vai determinar qual a carga que esse corpo ficou eletrizado. Tranquilo? Até aqui? Então, isso é... Então, a definição de corpo neutro é importante, né? Tudo igual. Se eu fiz de alguma forma, pelos processos que a gente vai ver aqui agora, esse corpo ficar com mais carga negativa que positiva, ele vai estar eletrizado negativamente. Se a gente faz esse corpo ficar com mais carga positiva do que negativas, por algum processo que eu vou falar aqui também, esse corpo vai ficar eletrizado positivamente. Ok? Nós temos 3 tipos de eletrização, 3 formas de fazer isso, que é a eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Tá ok? Quando a gente fala de eletrização por atrito, né? Tá aqui, eu vou falar primeiro, depois eu vou até mostrar um videozinho para vocês aqui. Mas esse eu vou, né? A eletrização por atrito é aquele experimento que a gente faz, o professor do ensino médio, vocês podem ter feito já com vocês já viram em algum momento isso aí, né? Mas uma forma de demonstrar esse experimento é você atritando uma régua com uma flanela, com uma folha de papel, né? E você coloca ela ali depois para atrair os papéis picados, isopor picado. Acho que todo mundo já viu isso em algum momento. O que nós vamos discutir aqui é por que isso acontece, que fenômeno que é esse, né? A gente já viu muito isso, passar o pente no cabelo e atrair as coisas, ou, né, grudar as coisas na parede, balão, caneta. Eu sempre faço isso na sala, infelizmente não dá, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, tá? Nesse momento, mas vamos lá. Então, na eletrização aqui por atrito, vou tentar melhorar aqui, tem muito tempo que eu não escrevo aqui na mesa digitalizadora. Né? O que eu tenho? Vou pegar o exemplo aqui de uma régua. É o próximo exemplo, tá ali, vocês vão ver um videozinhos também. E um pedaço de flanela, tá? E aí, na hora que eu atrito esses dois, né? Então, eu pego a régua ali e atrito bastante na flanela. O que está acontecendo nesse processo? Como eu estou atritando, um corpo arranca elétrons do outro. Então, um arranca elétron do outro. A princípio, eles estão neutros. Vamos supor que a flanela arrancou elétron da régua, tá? Se a flanela arrancou elétron da régua, a régua vai ficar, né? Estava neutra, vai ficar com excesso de prótons, não é isso? Então ela vai ficar eletrizada positivamente. E para onde foram os elétrons que saíram da régua? Para a flanela. Então ela vai ficar com excesso de carga negativa, tá? E aí quando eu aproximo a régua lá dos papeizinhos, ela vai atrair os papeizinhos por quê? Porque eles têm carga de sinal contrário? Não. Porque a gente vai ver daqui a pouco que corpo eletrizado sempre atrai corpo neutro, tá? Aqui nesse slide, ó, a gente falou de cargas iguais, porque eu estou falando carga, né? Não falei de corpo. Mas aí a gente vai ver que um corpo eletrizado negativamente, outro positivamente, se atrai. Dois corpos eletrizados com cargas e sinais iguais se repelem. Mas se eu tiver um eletrizado e um outro neutro, eu também vou ter força de atração,
tá? A gente vai ver esse motivo aí daqui a pouco, mas o importante aqui é que na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas e sinais diferentes, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu escolhi a régua perdendo. Mas se fosse o contrário, se a régua arrancasse elétrons da flanela, a flanela ficaria eletrizada negativamente e a régua, perdão, se a régua arrancasse elétrons da flanela, a régua ficaria negativamente e a flanela ficaria com excesso de carga positiva. Mas, de novo, ficariam com cargas e sinais opostos. Tranquilo? Então, essa é a primeira forma de eletrização. Como que eu sei qual corpo que fica com carga positiva e qual corpo que fica com carga negativa? Existe uma tabela aqui, ó. Existe uma tabela que eu coloquei para vocês aqui, que fala dessa tendência de adquirir essas cargas, tá? Então, você vai pegar dois materiais da tabela. Que você atritar, o de cima vai ficar sempre positivo e o que tiver, se ele for atritado com abaixo dele, sempre negativo. Tá ok? Então, se eu atritar seda, atritar o vidro com a seda, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e a seda vai ficar eletrizada negativamente. Tranquilo? Se eu atritar couro com borracha, a borracha fica negativa, o couro positivo e assim por diante. Essa é uma tabela de eletronegatividade, né? Que fala dessa tendência aí de adquirir carga positiva ou negativa. E aí eu coloquei esse vídeo, pessoal, mas eu acho que eu vou ter que mudar o modo de compartilhamento para vocês conseguirem assistir, tá? Eu vou fazer assim, eu vou dar continuidade e aí depois eu passo o vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, vou passar de uma vez, que eu acho que ele está aberto aqui, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Deixa eu ver se ele já está aberto. Acho que não, pera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento, porque eu tenho que compartilhar uma janela. E aí eu vou abrir o vídeo, compartilho com vocês. Me dá um minuto. Vou lá o anúncio aqui. Então, pessoal, esse vídeo que eu vou compartilhar é um vídeo do professor Gil, tá? Da USP. É um vídeo curtinho de 5 minutos, então eu vou passar imediatamente quando o vídeo acabar, eu volto, ok? Vamos lá, então, aí no início, tá? Vocês começaram a ver se alguém me der o retorno que está ouvindo, se está tudo ok, tá? Eu agradeço. Vou compartilhar uma janela. Me fala, por favor, se tem áudio aí do vídeo. Para mim está sem áudio. Tá sem áudio? Para mim aqui sim. Ah, peraí, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa aqui, peraí. O Teams é diferente.
Agora sim, incluir o som no computador. Eu nem sei se eu preciso compartilhar uma janela nesse caso. Eu vou ir por aqui mesmo. Vocês me falam se tá com áudio aí, compartilhando o som do computador, senão eu já sei o que fazer. A primeira série de experiências, nós vamos... E agora? Agora tá ok. Beleza, então. Vou pôr no início aqui. É o professor Gil, são aulas da USP, tá? Vou maximizar aqui a tela. Nessa primeira Qualquer série coisa vocês podem me falar, tá, experiências, pessoal? nós vamos fazer experiências sobre o fenômeno da eletrização, começando com a eletrização por atrito. Bom, Gil, vamos começar pelos gregos, que é o âmbar, que em grego é electron. Então, os gregos brincavam com isso, esfregando, por exemplo, em pele de carneiro, lã, ou até mesmo no cabelo. Então, se você atrita, se acaba eletrizando o âmbar, e ele é capaz de atrair pequenos objetos. Então, os gregos brincavam com isso, mas sem saber por quê. Hoje em dia, a gente não precisa do âmbar, porque nós temos uma infinidade de materiais mais simples, mais baratos, e que eletrizam até muito melhor do que o próprio âmbar. Né? Por exemplo, vamos pegar o canudinho de refresco, né? Que ele é um ótimo isolante e muito leve. Portanto, ele pode ficar grudado em qualquer coisa. Então, eu atrito, como eu fiz com o âmbar. E aí a gente pode grudar, por exemplo, aqui no vidro. Mais um. Talvez até no rosto do Gil aqui. Então ele gruda em qualquer objeto que esteja neutro. As bexigas também são ótimas, né? Essas, em especial, são compridas, né? E são fáceis de eletrizar. Então, a gente pega um papel toalha e atrita. E é capaz, por exemplo, de atrair o cabelo, arrepiando o cabelo, ou até mesmo atrair uma lata. Que é muito fácil de você fazer, uma experiência muito simples, né? Você pode fazer. Inclusive, eu vou agora grudar aqui na parede. E ele vai ficar durante semanas, até, caso não tenha muita umidade do ar. A umidade do ar é uma inimiga dessas experiências, porque a umidade ela rouba as cargas e acaba descarregando, neutralizando, né, as cargas. Bom, ok. Então, Cláudio, vamos aqui recapitular um pouco, né? Veja, quando o Cláudio atritou, cargas elétricas passaram ou da bexiga, né, para o papel, ou ao contrário. Porque é muito difícil prever, na verdade, quem vai adquirir mais elétrons, né? Muito difícil. Então, quando ele atritou, a bexiga adquiriu uma carga elétrica. É isso. Se eletrizou. E como resultado, ela tem cargas aqui, ela consegue atrair mesmo objetos neutros. Mesmo objetos como ela tinha. Ela não tinha carga. Mas consegue atrair porque as cargas de sinal oposto das cargas sobre a bexiga, elas se acumulam nesta parte aqui, de sinal oposto. Consequentemente, elas se atraem. Né? Eu só quero aqui ir para a lousa e fazer uma explicaçãozinha simples, né? Para que se entenda o fenômeno. Né? Quando você eletriza, né? Ou quando você atrita, na verdade, né? Dois materiais A e B, né? Os elétrons ficam tão próximos, porque você está em contato, na verdade, né?
tão próximos os elétrons, que agora, olhando aqui em close, o que acontece? Um elétron desse material interage com os átomos, ou com o átomo do outro material. E esse átomo se polariza, ficam mais cargas positivas aqui do que cargas negativas. E, consequentemente, por conta dessa polarização do átomo ou da molécula, o elétron é atraído para o outro material. Então, ele passa desse material para aquele. É claro que existe o contrário também, passa daquele para esse, né? O fato é que isso explica, né, a eletrização no nível microscópico. E a gente tem, então, aquela figura para ilustrar, né? Veja que os dois materiais adquirem cargas elétricas, mas de sinal oposto. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Ficou claro aí a eletrização por atrito? Ok. Ok? Vamos lá. Então, ele mostrou ali, né, os experimentos que a gente poderia fazer em sala. Eu coloquei um vídeo aí para vocês verem e vou falar agora aqui dos outros tipos de eletrização, tá? Outra forma que a gente tem de adquirir cargas, né, fazer um corpo absorver ou ganhar ou perder cargas é a eletrização por contato. Tá ok? Na eletrização por contato, pessoal, eu preciso de já ter previamente um corpo eletrizado, tá? Então, funciona mais ou menos assim a dinâmica. Eu tenho aqui uma esfera neutra, ok? E eu vou aproximar, pode ser, por exemplo, aquela régua que eu tinha eletrizado por atrito, né? Vou imaginar que ela esteja carregada, eu não lembro como que ela ficou, acho que foi positivamente, né? Positivamente aqui. Então, isso aqui é uma esfera condutora. O que a gente aprendeu lá atrás nas aulas de ciências, né? Como propriedade dos condutores. Isso aqui é um suporte isolante. A gente aprendeu que os condutores possuem elétrons livres, não é isso? O que quer dizer elétrons livres, essa nuvem eletrônica que os condutores possuem? Quer dizer que os elétrons podem se mover, né? Fala também que eles têm mobilidade nos condutores. Então, veja bem, eu aproximei um corpo positivo. Nós vimos lá no início da aula que cargas positivas atraem cargas negativas. Então, aqui, ó, eu tenho corpo neutro, então para cada próton aqui eu tenho um elétron, né? Não é isso? A gente sabe que é assim. Só que, como eu falei para vocês, eu vou desenhar só o que me interessa, tá? Então, para os pares aqui, né, meus próton e elétron, o que interessa é que os elétrons livres vão ser atraídos, né? Então, o elétron que está aqui desse lado, ele é atraído pelo meu indutor. Chamo de indutor porque ele vai induzir, tá? Então, esse lado aqui vai ficar com excesso de carga negativa, porque ele atraiu os elétrons. E ele vai fazer o que com os prótons? Vai repelir para mais longe deles, né? Porém, os prótons têm mobilidade? Não. Os prótons são repelidos, mas o próton não tem como sair do lado de cá e ir para lá. Mas, de qualquer forma, se para cada próton eu tinha um elétron do lado de cá, e os elétrons saíram desse lado e foram para cá, para o outro lado, esse lado aqui vai ficar com excesso de prótons. Deixa eu melhorar isso aqui.
uma coisa muito importante, tá, pessoal, que eu falei, mas para frisar. Por que eu comecei com aquele átomo, né, para mostrar o lugar dos elétrons no átomo? Para falar que os elétrons estão muito do lado, né, estão do lado de fora, né, longe ali do núcleo, soltos praticamente, pode mudar de um nível para outro, né, transitar ali, enquanto os prótons estão unidos pela força forte ali no núcleo. O que é mais fácil de mexer, com o próton ou com o elétron? Naturalmente, com os elétrons. Então, se eu quero eletrizar um corpo negativamente, eu dou elétron para esse corpo, né? Se eu quero eletrizar positivamente, o que eu faço? Eu não tenho como dar próton, eu não mexo com próton. Eu retiro o elétron. E aí, quando eu retiro o elétron, ele fica com excesso de prótons. Tranquilo? Então, eu só mexo com elétrons. Se eu quero eletrizar o corpo negativamente, o corpo tem que ganhar elétrons. Se eu quero eletrizar positivamente, eu tenho que retirar elétrons. Tá claro? E aí, aqui vai ficar com excesso de prótons. Tá? Tá eletrizado o meu corpo? O que vocês acham? Ainda não, tá? Aqui eu tive, ó, nesse momento, um processo que eu chamo de separação de cargas, né? Mas qual que é o nome do processo de eletrização? Eletrização por contato. Eu ainda não fiz o contato. Quando eu faço o contato, né? Aqui é um suporte isolante, tá? Que a gente também chama de dielétrico. Dielétrico significa isolante. Então vamos lá. Aí eu fiz o contato. Minha régua está com excesso de carga positiva. O que vai acontecer? Os elétrons vão pular para a régua, né? Ó. Porque está cheio de carga positiva atraindo eles podem se mover, eles vão pular. Quando eu afastar, o que vai acontecer? Eu tinha a régua eletrizada positivamente, ela continua positiva, né? Ah, pularam alguns elétrons para ela. Sim, alguns. Mas é impossível pular, por exemplo, uma quantidade de elétrons para neutralizar a régua. Porque aí, se acontecer isso, uma coisa neutra estaria atraindo esses elétrons, ela ficaria neutra, a esfera eletrizada, os elétrons iriam voltar para a esfera, né? Então ela continua com carga positiva e a minha esfera que perdeu elétrons agora está eletrizada também positivamente. Ok? Os dois eletrizados. Na eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais iguais. Ok, pessoal? Tem dúvida? Professor, é eletrização por contato, não? É por indução, né? Obrigado aí. Vamos lá. A próxima é indução. Mas o resto está certo, né? Ficou com cargas iguais. Obrigado. Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas e sinais iguais. Então está aqui a eletrização por contato, né? Eu aproximo o indutor, que é o corpo A do corpo B que está neutro, e aí eu tenho aquela separação, né? Ó, agora meu indutor é negativo, que é o corpo A. O que ele faz com os elétrons livres da esfera B? Repelem eles, e eles podem se mover, eles vão todos para o outro lado. Atraiu o próton para o lado de cá? Não. Assim, existiu a força de atração, mas esses prótons se moveram para aí? Não. Mas como os elétrons que estavam aqui do lado direito, né, próximo ao indutor, foram para o outro lado, um lado ficou com excesso de carga negativa, o lado qual os elétrons saíram ficou com excesso de carga positiva. Mas está eletrizado aí? Não. Né?
Até esse momento, só separação de cargas. Quando eu tocar a esfera A na esfera B, aí agora, os prótons pulam para a esfera A? Não, né? Alguns elétrons aqui vão pular para cá, sendo atraídos, porque quem pode se mover são os elétrons. E aí, quando eu afastar, pulou elétron para a esfera B. Então, ela ficou com excesso de carga negativa, né? Quando voltar ao normal. E a esfera A, saiu elétrons dela. Alguns, né? Mas ela continuou. Ela tinha carga negativa em excesso. Então, cargas de sinais iguais da mesma forma. Tá, pessoal? E tem a eletrização por indução, que a gente vai ver que eles adquirem cargas de sinais opostos. Eu vou falar rapidinho aqui. A eletrização por indução, ela é igual à eletrização por contato no primeiro momento. Porém, eu não tenho contato, né? Por isso que o nome é indução. Então, quando eu tenho aqui, ó, por indução, o que acontece? Eu aproximo meu indutor, ok? Vamos pegar meu indutor negativo agora e aproximo aqui, tá? Da minha esfera neutra. O que vai acontecer? Eu vou ter uma separação de cargas, vai repelir aqui. Esse lado vai ficar com excesso de carga negativa e esse lado com excesso de carga positiva, tá? Se eu afastar o meu indutor, os prótons aqui, os elétrons se atraem novamente, ela continua neutra, né? Eu só tenho aqui uma separação de cargas. O que eu faço? Eu venho aqui e ligo um fio terra. Quando eu ligo esse fio terra, esses elétrons descem aqui para a Terra. É para a Terra, tá, pessoal? Literalmente, é um aterramento. A Terra, em termos de eletricidade, a gente considera um grande corpo neutro, né, capaz de neutralizar todos os fenômenos que acontecem aqui na superfície, na atmosfera, ok? Ela é nossa referência. Então, desceu. Se eu afastar o indutor, os elétrons sobem novamente. O que eu faço? Eu venho aqui. Então, desceram alguns, né, elétrons sendo repelidos ali. Eu venho aqui e corto o indutor, né? Agora eu posso afastar, corto o fio terra, desculpa. A hora que eu afastar o indutor, meu corpo vai ficar eletrizado com carga positiva nesse caso. Meu indutor estava negativo. Então, carga de sinais opostos. Tranquilo? Vamos pegar o exemplo contrário aqui, ó. Se estiver muito rápido, vocês podem falar, tá, gente? Pode interromper a qualquer momento. Vou aproximar aqui agora um indutor. Que é isso? Pronto. Vou aproximar aqui um indutor com carga. O outro foi o quê? Negativo, né? Então, vou aproximar um indutor positivo aqui agora. Ficou bem ruim, né? Aproximei aqui do meu corpo neutro um indutor com carga positiva. O que ele vai fazer? Atrair os elétrons para o lado de cá, deixando o lado de cá com excesso de prótons. Ligo o meu fio terra. O que acontece? Os prótons descem? Não, porque eles não têm mobilidade, mas minha terra que tem, né, excesso de... Ela é neutra, né, mas ela pode neutralizar todos os corpos. Os elétrons sobem aqui, ó, para o corpo. Ok? E aí eu vou ter mais elétrons que prótons. Tenho que vir aqui, naturalmente, cortar o meu fio terra antes. E aí eu vou ter meu indutor positivo
E aqui subiu cargas negativas, né? Meu corpo é eletrizado negativamente. Então, eu não vou escrever, tá, pessoal? Mas, aqui, ó, na eletrização por indução, os corpos adquirem cargas e sinais opostos. Então, olha lá, o corpo A, ok? Na verdade, não é o corpo A, é a situação A, situação B, situação C, D e E. Então, a situação A, eu tenho uma esfera neutra, né, cargas positivas e negativas. Aproximei o indutor sem tocar, negativo. Ele repeliu as negativas e atraiu as positivas para próximo dele. Liguei o fio terra. Liguei o fio terra, as cargas negativas desceram. Obviamente não são todas, igual está representando aí, mas como eu falei, a gente só representa o excesso. Na situação D, eu tirei o indutor e tirei o fio terra e afastei o indutor, e o corpo ficou eletrizado com carga de sinal positivo. Tem carga negativa ali também? Naturalmente. Mas o que está em excesso são as cargas positivas. Alguma dúvida, pessoal? Até aí ou está tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Boa. Então vamos lá. Vamos falar aqui de polarização de um dielétrico. O que é a polarização? Tá? Polarização é o seguinte: eu tenho um corpo aqui, ó. Polarização de um dielétrico. O que é um dielétrico? É um isolante. Ok? Então, é uma borracha, é um isopor, é uma madeira, é um material que não conduz, ou seja, ele não possui elétrons livres, mas ele possui as moléculas ali que a gente chama de dipolos, né? É como se eu tivesse, poxa vida, vou fazer melhor agora, desenhar aqui antes. Então é como se esses dipolos aqui, ó, tem sempre uma carga negativa para uma carga positiva, né? Mas todo desorganizado aqui, cada uma apontando, cada dipolo aqui apontando num sentido, ok? E aí quando eu aproximo o indutor, não tem como, né? Como as cargas não têm mobilidade, eu aproximei pela esquerda ou pela direita, depende, né? Para mim aqui que estou de frente, eu estou aproximando pela minha direita. Aproximei o indutor, a carga, e ele é positivo, né? Está eletrizado positivamente. Não tem como o elétron sair lá da outra ponta, né? O elétron não consegue sair daqui, ele sente a atração, mas não tem como ele sair daqui e vir para cá, né? Mas o que acontece? Essas moléculas podem girar, se mover, então todas alinham aqui, ó, igual tá no desenho acima, né? Todas as negativas viradas para o indutor, que é positivo, e as positivas para o lado contrário. Igual tá no desenho aqui acima, né, pessoal? Não vou... Se fosse o indutor fosse negativo, seria o contrário, né? Só que nesse momento eu tenho o que eu chamo de indução, de polo induzido, né? Que é a polarização aqui. Então, esse lado aqui se comporta como um polo negativo e o lado de cá como um polo positivo. A pergunta é, esse pedaço aí de madeira, de qualquer coisa, está eletrizado? Não, porque ele não tem mais carga positiva que negativa, nem mais negativa que positiva, né?
Ele não possui diferença de cargas, a quantidade é a mesma. Mas, enquanto o indutor está próximo ali, eu estou induzindo um lado a ficar negativo e o outro positivo. Porque as cargas positivas estão viradas para um lado e as negativas para o outro. Ok, gente? Tem dúvida aí? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Bem tranquilo essa parte inicial, né? Isso, só um minuto, pessoal. Então, vamos lá. Aí eu já vou aproveitar, pessoal, e vou falar da lei de Coulomb, tá? Daqui a pouco eu faço a chamada. Mas vou falar aqui da lei de Coulomb. Mulher, mulher, mulher. Vamos lá. O que a lei de Coulomb fala? A lei de Coulomb fala, ela quantiza a interação entre os corpos, né? Essa força, interação em física é força. Ela dá valores para isso, ela faz uma análise qualitativa, ok? E quantitativa também. Então, a gente já sabe qualitativamente quando é atração e quando é repulsão, mas vamos pegar um corpo aqui, né? Vou pegar um corpo aqui com uma carga que eu vou chamar de Q, ok? E um corpo aqui que eu vou chamar de carga Q também. Né? Eu vou chamar os dois de mais Q. Eu vou ter que tipo de força aí? Repulsão. Né? São duas cargas positivas aqui. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Duas cargas positivas que separadas por uma distância D. E aí eu tenho uma força aqui que eu vou chamar de F. Vou chamar aqui, ó, para a gente já ir acostumando aos... Vou chamar de Q1 e Q2. Não vou chamar assim por enquanto. Vou chamar as duas de Q. E aí eu tenho a força, vou chamar aqui, ó, de carga 1, corpo 1, corpo 2. Então aqui eu tenho F que 1 faz em 2. E eu vou ter aqui de repulsão a força F que 2 faz em 1. Ok? E aí a gente cria situações aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carga aqui, ó, e vou dobrar. Essa carga aqui vai ser 2Q agora, e essa carga aqui continua sendo Q. Separados pela mesma distância. D. O que os caras observaram aqui, né? Que quando eu dobrei a força aqui, dobrei a carga do corpo 1, a força que 1 fez em 2 dobrou. Então aqui eu tenho 2 vezes F de 1 em 2. Aqui eu chamei de F1, 2, F2, 1. Eu tenho o dobro da força aqui. E a força que 2 faz em 1 dobrou também, pessoal? Olha a mesma coisa. Dobrou também, porque é ação e reação. Ah, pessoal, mas você só dobrou
uma carga, ok, mas é ação e reação. Se ela faz o dobro da força, a outra reage com o dobro também. Isso leva à conclusão que a força é diretamente proporcional a Q1. Se eu vier aqui e dobrar Q2, ou então eu posso, né, deixar aqui, ó, deixar 2Q1, e aqui eu vou pôr Q sobre 2, aqui não é Q1 que eu chamei, não. O que vai acontecer? A alteração dessa situação da segunda aqui para a terceira, eu dividi uma carga pela metade. Então, a força vai cair pela metade novamente. Vai voltar a ser... Aliás, vamos fazer assim, ó, vamos partir da situação 1. Aqui não é 2Q1, aqui é Q... A gente vai comparar sempre com o primeiro. E aqui é Q2 sobre 2. Eu vou ter aqui, ó, que a força vai ser F1 em 2 sobre 2. E a de reação aqui, mesma coisa. F de 2 em 1 sobre 2. Separados pela mesma distância. D. O que isso quer dizer? Que F, a força também é diretamente proporcional a Q2 e, naturalmente, a força, eu tenho que F é diretamente proporcional a Q1 vezes Q2, né? Ou seja, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Porém, tem outra alteração que eu posso fazer aí também, que é variar a distância, tá? Se eu pegar agora aqui, ó, Q, mesma carga Q, e aqui colocar a carga corpo 2 aqui, com carga Q, separados por uma distância de D sobre 2, eu aproximei as cargas. O que vocês acham que vai acontecer com a força? Ela vai aumentar. Quantas vezes? 4 vezes. Por quê, pessoal? Porque eles viram que a força aqui era inversamente proporcional à distância, mas não apenas à distância, ao quadrado da distância. Então é natural a gente pensar, se as cargas estão mais próximas, eu diminuo a distância, a força aumenta. Eu aumento a distância, a força diminui. Porém, esse aumento é com o quadrado da variação da distância. Então, se eu pego as cargas e ponho, aumento a distância, eu ponho 3 vezes D, quantas vezes minha força vai variar? Primeiro, vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, porque eu tripliquei a distância. Distância aumentou, força diminuiu. Quantas vezes? Se eu tripliquei a distância, a força vai ficar, olha lá, inversamente proporcional ao quadrado. 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado é 9. Aí eu peguei 1/5 da distância, aproximei ela 5 vezes. Minha força vai ser 5 ao quadrado vezes maior, 25 vezes. Ok? Com isso, eu tenho que a força é diretamente proporcional a Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Isso aqui é a lei de Coulomb, tá, pessoal? Ó, aqui ele pegou com cargas opostas, então, lei de Coulomb, uma carga positiva ou negativa com uma força menos F. Eu só pus o desenho aí para a gente fazer as variações, só que eu fiz as variações antes. E se são duas positivas, se repelindo, né? E aí essas variações vão acontecer da forma que eu falei anteriormente. Se eu aumento a carga, a força aumenta proporcionalmente. Se eu dobro a carga, a força dobra. Se eu triplico a carga, a força triplica. Qualquer uma delas, porque é o produto. E se eu
diminuo a carga, pego metade da carga, a força vai ser a metade. Como que é a variação com a distância? É com o quadrado da distância. Então, eu dobrei a distância, a força 4 vezes maior. Eu peguei uma distância 10 vezes maior, a força é 100 vezes menor, 10 ao quadrado. Eu peguei uma distância 3 vezes menor, a força é 9 vezes maior, e assim por diante. Porém, a gente chega na equação da lei de Coulomb, partindo dessa dedução das proporções, né? Vamos partir aqui de que F é diretamente proporcional a Q1 vezes Q2 sobre D2, né? Eu preciso, para eu passar dessa relação de proporção para uma relação de igualdade, eu preciso de entrar uma constante K aqui, tá? Então, F é igual, vai entrar uma constante de proporção, Q1 vezes Q2 dividido por D2. No ensino médio, a gente via assim a lei de Coulomb, né? Era um K, onde K, essa constante K, igual a 9 vezes 10. Na verdade, ela é mais precisamente que a gente pode... K é igual a 8,99 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Porém, esse K tem um valor, tá? A gente vai trabalhar com 1 sobre 4πε0. Para a gente vai ser mais interessante agora no ensino superior, assim, tá? E a cara da nossa lei de Coulomb vai ser... A cara dela vai ser F igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D, às vezes vem R2 nessa distância, ok? Então, isso aqui é a nossa lei de Coulomb. ε0, nossa senhora, que é a constante elétrica, depende do meio, é 8,85 vezes 10 a 12 Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Ou é metro cúbico? Agora eu fiquei na dúvida. Vou conferir a unidade, tá? Mas enfim, pessoal. Eu estou com o livro aqui, deixa eu olhar enquanto eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Então, isso é a lei de Coulomb, ela quantiza. Então, a gente vai trabalhar com relações de proporção. Eu tenho os corpos, dois corpos se atraindo e tal. Se eu dobrar a carga de um, triplicar a carga do outro e dividir a distância pela metade, qual vai ser o novo valor da força? A gente pode trabalhar simplesmente com essas relações de proporção, ao invés de ficar fazendo cálculo, né? Então, tá aqui, ó, dependência das cargas é diretamente proporcional a Q1, diretamente proporcional a Q2. Então, acaba que eu tenho, né? E a dependência da distância. Enfim, é isso. Tá, e o ε0 é isso mesmo. Não, peraí. Não, epsilon quadrado eu fiz errado, né? Porque ele está no denominador. O K é Newton quadrado. Foi bom ter olhado ali. Não vou precisar nem consultar aqui no livro. Mas só a gente fazer aqui, né, pessoal? Eu vou passar o ε0 para o lado da força. Então, o que vai ficar do lado de cá? No numerador vai ficar o produto das cargas. Então, é Coulomb ao quadrado. E no denominador vai ficar Newton, que desceu da força, vezes metro quadrado, da distância ao quadrado aqui. Ok? Vamos lá. Então tá aí, né? Eu só quis desenvolver para vocês, mas é isso.
E aí aqui eu vou passar para vocês um outro vídeo aqui do YouTube, tá? É um professor para ver como que é na prática, tá? Essa resolução de questões. Eu vou mudar aqui o compartilhamento, que eu acho melhor, que aí dá para eu olhar outras coisas. Vou parar, vou encerrar esse e vou compartilhar aqui. Deixa eu pôr o som no computador. Ah, mas eu tenho que clicar lá primeiro. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Cadê? Tá, eu vou compartilhar, o Caio, nessa aula, é porque são vídeos curtinhos. Ah, fica travando? Tá, eu vou pôr o link no chat e vou compartilhar. Aí, beleza. Vou fazer as duas coisas, tá ok? Então já vou pôr o link aqui. Quem quiser ir assistindo, tá? Mas de qualquer maneira eu vou compartilhar. Oh, caramba. O link tá aí, pessoal. Mas eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Peraí, mas por que não tá aparecendo ali? A monitorização. Tá, vamos lá. Aí quem quiser ver por aqui. Tá aqui. Não, peraí. Tem que pôr o áudio primeiro. Isso. Pessoal, então tá aqui na janela. Oi, eu sou o Rafael, professor de Física, e na aula de hoje nós vamos estudar o que é a lei. 3, 2... Eu vou pular aqui. Justo agora. De Coulomb. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Alguém pode me falar? O áudio tá bom, mas o vídeo fica travando, como o pessoal falou. Tá, eu vou deixar rodar aqui esse tempo e quem quiser clicar no link tá no chat, tá ok? Não sei se é pela minha internet, o que que é, mas enfim, aí a gente assiste, a hora que voltar eu comento e a gente faz a chamada, tá ok? Obrigado, pessoal, vamos lá. A lei de Coulomb permite que a gente calcule o valor da força elétrica entre dois corpos carregados. Se você tiver dois corpos distribuídos no espaço com determinado valor de carga, a gente consegue calcular exatamente o módulo da força de atração ou de repulsão entre eles. Do que depende essa força? Primeiro, do sinal das cargas. Se as duas cargas forem de mesmo sinal, a força é uma força repulsiva. Se as cargas forem de sinais opostos, a força é atrativa. Além disso, essa força é diretamente proporcional ao valor, ao módulo das cargas. O que isso quer dizer? Quanto maior for o módulo da carga em cada um dos corpos, maior vai ser o valor da força. Além disso, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Ou seja, quanto maior a distância entre os corpos, menor é a força. Porém, essa força depende do quadrado da distância. Se você aumenta a distância um pouco, essa força vai cair mais rapidamente, ok? Mais para frente nós vamos explicar isso com mais detalhes. Além disso, para finalizar, aqui esse primeiro contato com a força elétrica, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Quais são as unidades envolvidas na lei de Coulomb? A força entre as cargas deve ser dada em newtons, do sistema internacional, a distância entre as cargas em metros, o módulo das cargas
em coulombs. Lembrando que cargas de sinal igual vão se repelir e cargas de sinais opostos vão se atrair. Então, recapitulando tudo, resumindo o que a gente já disse até agora, a força elétrica é proporcional ao módulo da carga e ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre essas cargas. Unindo essas informações com uma constante de proporcionalidade, a gente pode escrever que força elétrica é K0, Qzinho sobre D ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. E esse K0 é a constante dielétrica do meio. Nesse caso, nós usamos o vácuo como meio. E ela tem um valor fixo de 9 vezes 10 a nona newtons, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Pegando essas informações, nós conseguimos calcular exatamente o valor da força que uma carga faz sobre a outra. Porém, as cargas de 1 coulomb, 2 coulombs, 3 coulombs são muito altas. É normal que você veja os valores de carga prefixados no exercício, ou seja, com unidades menores do que o coulomb. Para isso a gente usa esses prefixos aqui do SI. E eu trouxe alguns que são mais comuns, que são o prefixo milli, micro, nano e o pico. O prefixo milli, ele vem um mzinho minúsculo na frente do C de coulomb e você lê ele como millicoulombs. É um milésimo de coulomb, 10 a menos 3, a potência 10. O prefixo micro, 10 a menos 6, é um milionésimo, é um coulomb dividido por 1 milhão, 10 a menos 6. Lê-se microcoulombs. Nanocoulombs, 1 bilionésimo, vai ficar o nzinho minúsculo na frente do C, então nanocoulombs, 10 a menos 9. E por fim, uma unidade muito pequena, o pico. P minúsculo na frente do C, pico, coulombs, 1 trilionésimo, 1 coulomb dividido por 1 trilhão, 10 a menos 12. Trouxe um exercício para a gente testar o que a gente já aprendeu até agora. O exercício fala o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas, com cargas de mais 3 e mais 2 nanocoulombs, mais 3 microcoulombs e mais 2 nanocoulombs, encontram-se separadas no vácuo a uma distância de 50 centímetros. Calcule o módulo da força elétrica entre elas e indique se essa força é repulsiva ou atrativa. Vamos lá. Nós já sabemos que o valor da força entre duas cargas é calculado através da lei de Coulomb pela relação seguinte: força elétrica é K0, Qzinho, sobre D ao quadrado. O valor de K0 é 9 vezes 10 a nona, quando nós consideramos que as cargas estão no vácuo. O valor da primeira carga é 3 microcoulombs. Micro, se a gente for olhar na nossa tabelinha, é 10 a menos 6. E o valor da segunda carga é 2 nanocoulombs. 2 vezes 10 a menos 9. A distância entre as cargas, no entanto, aqui está em centímetros. Para a gente fazer essa conta no Sistema Internacional de Unidades, ela deveria ser dada em metros. Portanto, a gente transforma 50 centímetros em metros. Se um metro tem 100 centímetros, 50 centímetros é meio metro. 0,5. E eu não posso me esquecer do quadrado. Vamos continuar a conta. Força elétrica, então, ela é dada pelo produto desses números aqui. 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 9, dividido por meio ao quadrado. Vamos multiplicar os números. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 54. Multipliquei os números lá em cima. Como nós estamos multiplicando números que estão escritos na base 10, a gente soma os expoentes. Então vai ficar 10 elevado à soma 9 mais menos 6 mais menos 9. Dividido tudo isso aqui por 0,5 ao quadrado, que é meio vezes meio. 0,25. Vamos lá, então. Como vai ficar o nosso expoente? 54, vou repetir, vezes 10 elevado. 9 mais com menos é menos. 9 menos 6 é 3. 3 menos 9 é menos 6. Dividido por 0,25. Quando nós dividimos por 0,25, 0,25 é 1/4. Então é o mesmo que eu estivesse multiplicando 54 vezes 4. Então, 54
multiplicado por 4, é a mesma coisa, vezes 10 a menos 6. Quanto que fica a nossa resposta final? 54 vezes 2 é 108, 108 vezes 2, 216. 216 vezes 10 a menos 6 newtons, que é a unidade de força. Se a gente quiser transformar isso aqui em notação científica, basta eu caminhar com essa vírgula que está aqui no final do 216, duas casas para a esquerda e somar dois números ali no expoente. Então a gente ficaria com 2,16 vezes 10 a menos 4 newtons. Vamos para o próximo. É muito importante a gente conhecer a dependência da força com a distância da carga. Como eu havia dito no começo da aula, a gente ia detalhar mais essa relação entre força e distância, essa dependência do inverso do quadrado. Olha aqui, esse gráfico mostra a força elétrica em relação à distância entre duas cargas. Para uma distância D entre duas cargas, a gente apresenta uma força F. Se nós dobrarmos essa distância, como a força cai com o quadrado da distância, então a força vai cair, mas ela vai cair 4 vezes, porque 4 é o quadrado de 2. Então, para uma distância 2D, nós teríamos uma força F sobre 4. Para uma distância 3D, o quadrado de 3 é 9, então a força cairia 9 vezes. Eu trouxe uma tabela para a gente treinar isso. Para uma força F, a gente tem uma distância D, né? Ou para uma distância D, uma força F. Para uma distância 2D, nós teríamos uma força F sobre 4. Para uma força 3D, 3 vezes a distância inicial, F sobre 9. Para uma força 4D, nós teríamos uma força F sobre 16. Para uma força 5D, F sobre 25. Perceba que a força está diminuindo cada vez que eu aumento a distância por um fator D aqui para cima. Aqui para baixo nós vamos diminuir a distância. Na distância D nós fomos para a distância D sobre 2. Nós diminuímos pela metade a distância. Logo, a força entre as cargas tem que aumentar. Quantas vezes? O quadrado do fator. O quadrado de 2 é 4. Para a distância D sobre 3, 9 vezes F. Para a distância D sobre 4, 16F, para a distância D sobre 5, 25F. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu trouxe fala o seguinte. Duas partículas de carga Qzão e Qzinho apresentam a força elétrica F entre si e possuem suas cargas elétricas Qzão e Qzinho divididas cada uma para 1/4 do valor original. E a sua distância D é reduzida pela metade. Expresse o novo módulo da força elétrica entre as cargas em termos de F, que é a força original entre elas. Então tá, nós temos duas cargas. A carga Qzão, ela foi reduzida para 1/4 do valor original. Então ela passou a ser Qzão sobre 4. A carga Qzinho passou a ser Qzinho sobre 4. 1/4 do valor original. Além disso, a distância D foi reduzida pela metade. Então D passou a ser D sobre... Força D passou a ser D sobre 2. A gente sabe que a força entre duas cargas é K0, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Vamos ver qual que é a nova força entre duas cargas que tiveram esses parâmetros modificados. Vamos lá. K0 não muda. O Qzão passa a ser Qzão sobre 4. O Qzinho passa a ser Qzinho sobre 4. Em vez de escrever D ao quadrado, eu vou colocar aqui vezes 1 sobre o D ao quadrado, que agora é D sobre 2 ao quadrado. Não muda nada a conta, só fica mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Aqui em cima nós temos K0, Qzão, Qzinho vezes 1. Então, K0 vezes Qzão vezes Qzinho vezes 1. Aqui embaixo, 4 vezes 4, 16. E aqui embaixo do 1, nós temos D sobre 2 ao quadrado. Quando eu elevar esse termo aqui ao quadrado, vai ficar assim, D ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4.
Aqui nós temos uma divisão de fração. Nós temos um termo aqui, 1 dividido por d ao quadrado sobre 4. Nós vamos conservar esse primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo. Então nós vamos ficar com K0, Qzão, Qzinho, sobre 16. Só repetir a primeira parte. Agora eu vou pegar a primeira, que é o 1, e multiplicar pelo inverso da segunda. 4 sobre d ao quadrado. Nós ficamos com K0, Qzão, Qzinho vezes 4 em cima, dividido por 16d ao quadrado. Então, quanto que vai ficar agora? 4 K0, Qzão, Qzinho sobre 16d ao quadrado. Podemos simplificar o 4 com 16, porque 16 é 4 vezes 4. Como 16 é 4 vezes 4, a gente fica somente com K0, Qzão, Qzinho sobre 4d ao quadrado. Só que o K0, Qzão, Qzinho sobre d ao quadrado é a força original. Eu estou dividindo a força original, portanto, 4 vezes. Ou seja, a nova força de atração ou repulsão entre essas duas cargas é 1/4 da força original. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se você estiver falando aí, seu microfone tá mutado, viu? Pô, quem me avisou aí que meu microfone estava mutado? Sei não. Alguém me falou aí, mas valeu, teve a mãe, porque eu tô falando aqui sem, sem áudio e sem câmera também, né? Obrigado, viu? Eu já achei que tinha esquecido mesmo. Não, eu parei. Tanto que eu parei o vídeo na hora que ele acabou, né? E comecei a falar aqui, mas falei nada demais não. Só falei que ia mudar o compartilhamento para mandar o link da chamada. E falei que a chamada seria... eu iria perguntar os nomes já lançando no Conecta, né? Mas a princípio o plano de aula ainda não está lançado lá, então não é possível fazer assim. Mas em breve vai ser, tá? Então tá aqui a chamada, Física 2. Teve alguma dúvida do vídeo, pessoal? Ah, eu respondi a dúvida do Pedro, ele perguntou também se vou considerar 9 ou 8,99. Eu falei que é a mesma coisa, né? O valor eu dei como 8,99, mas em termos de cálculo dá 0,01. O cálculo aí vai dar a mesma coisa, tá? Pode ser 9, dando a mesma. Então a senha da chamada aqui vai ser... Forca, tá bom? Sem cedilha, forca. Vou enviar, vocês estão acompanhando aí. Vou mandar o link também.
E aí, pessoal, por hoje é isso aí. Ó, o link da chamada e a senha. É isso aí. Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, estou aqui, a gente tem uns minutinhos ainda. Caso contrário, obrigado. Fiquem com Deus. Até sexta-feira, nossa próxima aula. Boa noite. Obrigado, Thiago. Até sexta. Por nada, eu que agradeço. Pessoal, então se não tiver mais nenhuma dúvida, eu estou saindo também. Vou postar, né, vou baixar a aula assim que ela ficar disponível e posto lá o link para vocês, ok? Boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Até sexta. Falou, Thiago. Boa noite. Falou, boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui também.